Mais uma vez, boa noite a todos. Graça e paz também, para não perder o costume. Hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre o panorama do Antigo Testamento e nós vamos nos deter entre Números, capítulo 10, até o último capítulo de Deuteronômio, que é o capítulo 31. Então a gente vai passear por esse espaço. Porque quem se lembra ou quem tem vindo há mais tempo sabe que nós estamos acompanhando a história da redenção, a história do povo no Antigo Testamento. E paramos com o povo aos pés do Monte Sinai, recebendo diretamente do Senhor, não só os 10 mandamentos, como toda a lei que serviria como uma constituição para o povo de Israel. Então hoje nós vamos lidar principalmente com a fidelidade de Deus em meio à rebeldia do povo e a esperança de redenção que seria encontrada somente em Cristo. Os irmãos devem se lembrar, se não se lembrem, eu ajudaria os irmãos a se lembrar, que em Êxodo, capítulo 20, o Senhor desafia o povo a obedecerem tudo aquilo que ele falou ali no Monte Sinai e tudo aquilo que foi entregue por Moisés. E o povo respondeu positivamente à aliança com Deus e disse que nós, ou no caso eles, obedeceriam tudo aquilo que o Senhor falasse. Pois bem, depois de 1 ano até 2 anos ouvindo as instruções de Deus, o povo se prepara para sair em direção à terra prometida, tendo se comprometido a estar debaixo da aliança de Deus. Vamos para Números 13. Nós vamos ver o povo chegando na terra. Depois a gente vai voltar a Números 11, mas eu queria trazer esse acontecimento, porque ele vai ecoar com o que já vimos em Gênesis. Em Números 13, o povo chega até Jericó e Moisés pede para que espias vão espiar a terra de Canaã. Lá no versículo 2, Moisés vai enviar alguns homens dentre os filhos de Israel para que eles percebessem, ouvissem como que é a terra, como se fosse um vislumbre daquilo que Deus havia prometido. Esses homens já poderiam ver. E no verso 17 até o verso 21, nós vemos que esses homens sobem pelo Neguebe e entram pela região montanhosa, possivelmente para não serem avistados, e eles veem a terra como ela é, uma região alta, que daria para eles uma visão de toda a terra, ou de boa parte daquela terra, e eles vão ver que lá naquela terra existem muitas plantações, existem de fato uma terra produtiva, próspera, e que de fato era tudo aquilo que Deus havia prometido. Moisés então pergunta para eles: tragam tudo aquilo que vocês virem para nós, seja sobre o solo, seja sobre o povo que habita ali, seja sobre o que quer que vocês vejam, vegetação, tragam isso para nós, para que nós possamos ter um vislumbre daquilo que Deus prometeu. Então no verso 27 a 32, o povo vai relatar o que eles viram, e eles dizem que eles vão à terra, eles de fato vem uma terra onde mana leite e mel, ou da onde nasce leite e mel, e esses são os frutos dela. E no versículo 28 ele vai dizer que o povo que habita nessa terra fortificada são muito grandes e são poderosos. Eles começam a ver que aquela nação, aquele povo ali dentro, não era um povo fraco, não era um povo desarmado. Pelo contrário, alguns deles eram gigantes, descendentes daquilo que nós vimos lá em Gênesis, dos chamados Anaquins. E eles dizem que vêm também ali amalequitas, heteus, jebuseus, amorreus e cananeus. O que eles estão dizendo? Então Moisés, nós fomos até lá, de fato a terra é muito boa, de fato ela é como Deus disse que é, mas não vai ser fácil pegar ela. Chuto até que não vai nem ser possível, porque veja, somos um povo que saiu do Egito, sem armas, sem exército formado,
sem carros de guerra, sem cavalos. Um povo humilde. Já eles são vários povos que habitam ali. Povos fortes, alguns são gigantes, e eles têm carros de guerra, eles têm cavalos, e eles têm fortificações. Não é como se a cidade deles não tivesse muro. Elas têm. E aí, eis que no meio deles surge Caleb, no versículo 30, e clama ao povo: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, no versículo 31, homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E não só isso, diante dos filhos de Israel, no versículo 32, eles começam a falar mal da terra que haviam espiado, dizendo que a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Não contentes em não acreditar na mão do Senhor, eles fizeram com que todo o povo também duvidasse daquilo que o Senhor poderia fazer. E olha só que curioso. Capítulo 14, versículos 28 a 35. A resposta do Senhor vai vir a eles. O Senhor vai dizer: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá deste deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que vocês espiarão a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí morrerão. Por que Deus foi tão duro com o povo? Por que vocês acham que Deus deu uma resposta tão dura, a ponto de uma geração inteira se perder? Foi de graça. Deus olhou para o povo e falou assim: estou a fim de acabar com todo mundo. Porque eles deram sinais de ignorar, né, a graça e o poder de Deus ao longo da sua jornada. Eles sempre duvidaram, sempre murmuraram, e especialmente quando os espias foram até a terra. Qual era a finalidade do êxodo? Não era a conquista da terra? O Deus que libertou através de 10 pragas não os conduziria à terra prometida? Ou seja, se eles estavam ali, é para isso, correto? E eu não sei, os irmãos que quiserem conferir e voltarem de Êxodo 12, se eu não me engano, que eles saem do Egito, até Êxodo 20, eles murmuram pelo menos 3 vezes contra Deus. Eu acho que dá um pouco mais, eu não lembro agora de cabeça, mas pelo menos 3 vezes. 10. Só no livro de Êxodo, 10 vezes. Então nós vemos um povo que continuamente desafia a autoridade de Deus e se recusa a crer em Deus. E aqui, mesmo diante da terra prometida, há um passo de conquistarem aquilo que Deus prometeu que daria a Abraão e os seus descendentes, eles duvidam mais uma vez. E olha que curioso. Abram lá em Gênesis 15. Quando Deus sela o pacto da aliança com Abraão, Gênesis 15, versículo 13 ao 16. Quem achou, pode ler, por favor. Versículo 13 ao 16. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão.
e se verá afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha só que interessante. Deus fala para Abraão que na quarta geração eles voltariam para lá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não tinha se enchido. Porém, eles só vencem os amorreus 40 anos depois. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus dá essa profecia a Abraão, essa previsão a Abraão, e nós vemos ela começando a se cumprir aqui, se o povo entrasse na terra de Canaã neste momento, a medida da iniquidade ainda não havia chegado ao limite que Deus havia falado que deveria chegar. Nós vemos essa medida chegando ao limite justamente 40 anos depois, quando o povo está às portas de entrar na terra prometida. Então nós vemos a mão de Deus guiando o povo até mesmo na desobediência do povo no deserto. Então, mesmo o povo se rebelando contra Deus, isso foi providencial para que Deus exercesse misericórdia aos cananeus e juízo ao povo que é rebelde. Entra naquela questão difícil de entender, mas como assim Deus está agindo através da vontade das pessoas, sendo que as pessoas são livres e estão escolhendo o seu próprio caminho e a sua própria rebeldia? E a gente vê que mesmo nas escolhas erradas do povo de Deus, Deus está no controle para fazer a sua vontade ser feita, tanto no povo de Deus, quanto naqueles que se recusam a servir a Deus. Então, Deuteronômio 9, do capítulo 9, do 4 ao 5, nós vamos ver que a conquista de Canaã não vai ser por mérito de Israel, mas pelo juízo de Deus sobre aquele povo, cumprindo então aquilo que ele disse para Abraão, lá em Gênesis. E aí, depois disso, nós vemos exemplos de rebeldia durante todo o trajeto do povo, entre este momento em que Deus decide manter eles no deserto por 40 anos, até o momento da entrada, nós vemos diversos momentos de rebeldia. O primeiro acontece até antes disso, como eu falei, a gente volta para Números 11. O povo vai reclamar do maná, que Deus começou a fazer descer lá em Êxodo. Porque o povo estava sem comida, eles estavam com saudade da comida do Egito, e Deus então providenciou para eles, todos os dias, uma porção de maná e uma porção dobrada às sextas-feiras, para que eles pudessem comer no sábado também, sem ter que colher ou preparar o maná no sábado. Em Números 11, no verso 4, nós vemos que alguns estrangeiros que estavam no meio do povo foram a causa dessa rebeldia. Eu acho que os irmãos não vão se lembrar, eu me lembrei por acaso enquanto preparava esse estudo, mas lá no nosso estudo de Êxodo, no capítulo 11, é dito que não foram só os israelitas que saíram do Egito. Alguns egípcios saíram junto com eles, porque viram o que Deus havia feito e falaram, não, é melhor eu ir com esse povo aqui, né? Está matando todo mundo, está vindo praga, eu vou com eles. E aí a gente vê esse povo de novo agora, em Números 11, fazendo o quê? Incentivando a rebeldia do povo. Veja só, no verso 4 do capítulo 11. Eu creio que a versão dos irmãos traz populacho também, mas é os estrangeiros. Versículo 11 vai dizer que o populacho, ou os estrangeiros, né, que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Versículo 5, lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Ou seja, mais uma vez o povo sentindo saudade da escravidão. E eu não sei se vocês percebem como é irônico isso. Como pode ser que alguém possa sentir saudade
de ser escravo. Um povo que estava clamando a Deus por libertação, agora estava com saudade do tempo que era escravo. É muito fácil a gente entender isso. Quantas vezes nós não sentimos saudade de cometer os nossos pecados, ou de voltar ao que fazíamos antes? Quantas vezes na nossa vida a gente já não sentiu saudade de, poxa vida, como era bom quando eu fazia aquela coisa que eu sei que é errado. Como eu me divertia quando eu estava com aquelas pessoas que eu sei que não deveria estar, ou naquele lugar que eu não deveria ir. O povo está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque agora que eles não tinham mais chicote no lombo, era mais fácil lembrar da comida e se esquecer de todo o resto. E no verso 16, o Senhor então separa 70 homens, líderes do povo, para ajudar Moisés, porque Moisés vai até Deus reclamando do povo que estava reclamando do maná. E Deus ouve Moisés e fala: não vou deixar você tomando conta desse povo sozinho. Separe então 70 homens entre os líderes de Israel, e eles vão te ajudar. Esses 70 homens então recebem uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e começam a profetizar. Só que nos versos 25 ao 26, nós vemos que dos 70 homens, somente 2 continuaram a profetizar como Moisés. E aquilo que aconteceu naquele dia nunca mais se repetiu. Nós vemos como rapidamente até aquelas pessoas no meio do povo que recebem uma porção do Espírito de Deus, que habitava ou estava em Moisés, até mesmo eles, rapidamente se esqueceram de Deus, pararam de dar ouvidos ao Espírito e simplesmente foram embora. E no verso 16, um pouco antes disso, no verso 18, aliás, Deus vai atender o desejo do povo. O povo reclamou de maná, o povo quis carne. Veja o que Deus vai dizer para eles. Verso 18: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Versículo 19: não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Deus é bem didático algumas vezes. Vocês estão achando ruim? Vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês, pois vocês vão comer carne agora, o mês inteiro. Mas vocês vão comer tanta carne, vocês não vão aguentar ver mais carne no meio de vocês. Porque eles não se revoltaram contra Moisés. Não foi uma simples insatisfação. Foi uma ausência de fé, uma insatisfação com o cuidado do próprio Deus. Como se eles estivessem dizendo: o que Deus está fazendo por nós não está bom, não está legal, não estou gostando. Deus está falhando conosco. Deus não está suprindo as minhas necessidades. Deus falou: tá bom, não estou suprindo? Pois vou suprir. Vou suprir tanto que vocês não vão aguentar o que eu vou suprir da necessidade de vocês. E é isso que Deus faz. Em Números 12, nós vemos um outro episódio. Miriam e Arão se rebelam contra Moisés. Moisés vai até Deus. Um destaque, professor. No versículo 29, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então aqui fica bem claro que o Espírito não era uma dádiva permanente, né? Foi uma dádiva sobre Moisés, sobre estes que profetizaram, e nessa ocasião não mais. Mas o desejo, né, de Moisés era esse: olha, poxa vida, quem dera se todos tivessem o Espírito e todos, né, pudessem profetizar. Josué, ele ficou meio que preocupado. Está começando a levantar gente aqui, daqui a pouco eles vão querer ficar na frente de Moisés, vão achar que eles são mais importantes de Moisés, e Moisés não importa. Porque se eles estão profetizando, é por Deus que eles estão profetizando, não é por eles. Isso não é o problema. Aí o problema é que nós vemos que desses 70, somente 2 continuaram. E mesmo dentre esses 2, depois nós não temos mais notícias disso. No versículo, se eu não me engano, no versículo 25,
o texto diz que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Até mesmo aqueles que receberam o Espírito, que não era da dádiva permanente, nem esses permaneceram retos diante de Deus, permaneceram firmes diante de Deus. Beleza. No capítulo 12, vemos Miriam e Arão se rebelando contra Moisés. E dessa vez Moisés não vai se defender, não vai reclamar a Deus, é o próprio Deus que vem e manda Moisés dizer a Miriam, versículo 6. Ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu sou o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa, em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Veja, quando Miriam e Arão se revoltam contra Moisés, eles estão se revoltando também contra o próprio Deus. Porque Moisés, segundo o próprio Senhor, faz tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor deseja. Moisés está diante de Deus representando o próprio Deus. E se levantar contra Moisés era se levantar contra o próprio Deus. E então, quando Deus se retira dali, Miriam fica leprosa, imediatamente naquele instante. Arão fica desesperado com aquilo, corre até Moisés e fala: nós pecamos, perdoa a gente, não me deixa ficar leproso também não, cura a nossa irmã. Só que Deus fala para eles: olha, é o seguinte, eu vou curar, mas a lei que eu dei para vocês diz que quem tem lepra deve ficar 7 dias afastado do povo. Ela vai ficar 7 dias afastada do povo, porque o pecado de vocês tem consequência. Eu perdoo, mas há consequências para cada uma das vezes que vocês pecarem contra o Senhor. E então no capítulo 16, nós vemos uma rebelião que é relatada de novo lá em Judas, de Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens que eram levitas, eles se insurgem contra Moisés, e eles dizem o seguinte no versículo 3: toda a congregação é santa, ou seja, não é só Moisés que é santo, nós também somos santos. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Tipo assim, por que então você tem que ser o nosso líder? Por que eu tenho que te ouvir? Por que eu tenho que te seguir? Por que tudo que você fala eu tenho que concordar? A gente é tão santo quanto você, a gente é tão povo de Deus quanto você. E eles se voltam contra Moisés. E não só eles, mas a Escritura diz que eles juntam pessoas partidárias dessa causa. Eles juntam outros que concordam com eles, e inclusive a própria família de cada um deles se insurge contra Moisés. Moisés então vai até Deus, ora a Deus. E depois, indo de volta até o povo, ele diz para eles: agora escutem, filhos de Levi. Versículo 8, agora o 9. Será que para vocês é pouca coisa o fato de Deus de Israel ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ou seja, vocês já não são qualquer um. Vocês estão servidos da honra de servirem a Deus no tabernáculo. Eu lembrei de algo parecido que acontece nos nossos dias. Hoje tem uma briga de, por exemplo, ordenar mulheres, seja presbítera, seja diaconisa, seja até pastoras. Existem algumas igrejas que acham um absurdo não existir pastoras, como se elas dissessem: nós somos tão povo de Deus quanto vocês, nós somos tão santos quanto vocês. E de fato são povo de Deus, tanto quanto nós. Mas não são todos os homens que podem ser pastor. Não é como se, sou homem, posso ser pastor. Não é assim que funciona. Não é todo homem que pode ser pastor, não é todo homem que pode ser presbítero, não é todo homem que pode ser diácono. Então não se trata de ser santo, de ser mais escolhido. Se trata de ser aquele que Deus chama para a tarefa que Deus chamou. E as pessoas não veem isso. Vocês receberam o privilégio, as mulheres, no exemplo que eu citei, vocês receberam o privilégio de ensinar.
não como pastoras, mas receberam esse privilégio. Vocês receberam o privilégio de testemunhar a fé, de evangelizar os perdidos, de fazerem parte do povo de Deus, de servir a igreja com seus dons e talentos. Mas por que então um cargo parece mais importante do que atuar com um dom que você recebeu? Alguns até me criticam por essa visão, mas eu creio que pode ser que hajam mulheres com o dom do pastorado, embora não sirvam como pastoras, não devam servir como o cargo de pastoras. Mas não é difícil você encontrar mulheres que têm dom para aconselhar, para ensinar, para corrigir, para ouvir. São todas coisas que um pastor deve ter o dom também. E onde ela faz isso? Com seus filhos, com outras mulheres, nas salas de escolas, com os perdidos. Mas tem que ir atrás do cargo, porque o cargo faz separação entre nós e eles. É o mesmo erro que aconteceu aqui com essas pessoas da tribo de Levi. Eles estavam de olho no cargo de Moisés. E eles mesmos não olhavam para si e viam os privilégios que eles haviam recebido de Deus, por serem descendentes de Levi. Então Moisés vai desafiar aquelas pessoas e vai chamar todos eles diante do povo, para que Deus fizesse o julgamento. Então, em determinado momento, Moisés diz para eles, se eles morrerem de velhice, se eles morrerem de forma natural, fica provado que eles são inocentes e eu sou culpado. Agora, se Deus fizer algo que nunca aconteceu antes, e fizer o chão abrir, e essa galera for comida, viva, pela terra, então vai ficar provado que eu sou inocente. Isso acontece no versículo 28. Do versículo 28 até o versículo 30. E no 31 vai dizer que assim que Moisés terminou de falar, a terra se abre. O povo tinha se afastado, né, dessas pessoas. A terra se abre e devora todos eles vivos. E então, no versículo 35 diz que veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, que eles aproveitaram da casa como é o nome deles? Corá, Datã e Abirão. Mais uma tentativa do povo de dividir aquelas pessoas e se rebelarem contra Moisés, de não seguirem as ordens de Deus. Eles já haviam recebido honra de serem levitas, e mesmo assim não foi suficiente. E nota, nesse versículo 35, Moisés tinha dito que eles não deveriam pegar nada que pertencesse a Corá, Datã e Abirão. Algumas pessoas pegaram o incenso que eles ofereceram, e foi por conta disso que o fogo do Senhor consumiu essas pessoas. Mesmo depois de terem visto o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão, foram lá e desobedeceram a ordem de Moisés. Olha que coisa. Só até aqui, olha, a gente viu, chegou até o capítulo 16. Deus dá o castigo no capítulo 14. Só aqui já foi um monte de gente que deveria morrer no deserto, já morreu aqui. Seguindo, para não demorar muito, próximo acontecimento onde vai ceifar a vida de muitos do povo está em Números 21. Depois da derrota do rei de Arad, no versículo 4, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. De novo, mesma reclamação, o mesmo problema. E a gente fica perguntando, mas será que não aprende? Aí a gente lembra, quantas vezes a gente cometeu o mesmo pecado essa semana? Será que a gente não aprende também? Então esse povo que é rebelde, no versículo 6, a eles Deus manda cobras venenosas picarem todo o povo. Muitos deles morreram, porém, depois de um certo tempo sendo picados, Moisés vai até Deus e fala: Deus, está morrendo muita gente, Deus.
Assim não vai dar tempo de chegar aos 40 anos. Vou morrer todo mundo antes. Ajuda a gente. A parte do eu que inventei. Tá? Mas ele ora para Deus. Pede para Deus misericórdia. E aí Deus responde, tudo bem, vou ter misericórdia. Construa uma haste com uma serpente nessa haste. E aí quem olhar para essa serpente, viverá, será curado da sua ferida. Moisés faz a serpente, coloca essa serpente de bronze numa haste, como se fosse um pedaço de madeira, e manda o povo, se você foi picado, olhe para essa serpente. E a pessoa que olhava para a serpente era curada. Pergunta: por que a pessoa era curada quando olhava para a serpente? Porque Deus quis. Não deixa de estar errado. Não deixa de estar certo, verdade. Mas tem algo, o que mais, além de por que Deus quis? Qual foi? Sim, e o que as pessoas precisaram ter para olhar para a serpente e ser curada? Fé. Porque elas poderiam ter muito bem não olhado, né? Falado, se Moisés está falando, vou olhar para uma serpente de bronze e vou ser curado. Aonde na história da humanidade nós vimos alguém que foi picado por uma cobra orar para uma estátua de uma cobra e ser curado? Eles poderiam pensar assim. A gente acabou de ver que um monte de gente foi engolido pela terra e eles mesmo assim desobedeceram, né? Eles poderiam desobedecer de novo. Mas dessa vez, olha só, eles obedeceram. Olharam para a serpente e foram curados. Justamente porque, pelo que o pastor disse, a serpente era uma sombra, um tipo, uma figura de Cristo. Tanto é que em João 3, 14 e 15, Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Muitos vão usar esse texto da serpente para dizer, nossa, então podemos fazer imagens para olhar para essas imagens e ter fé, porque a imagem, a gente não está adorando a imagem, a gente está adorando o que ela representa. Né? Essa é a lógica. Eu não estou adorando aquela figura, a serpente, porque ninguém adora a serpente, mas o Cristo para quem a serpente apontava. Aí a gente vai... Me lembrem de cabeça, qual é o número? É Crônicas ou é Reis? Que a serpente é destruída. É Josias. É segunda Reis ou é primeira? Segunda Reis 18, tá vendo? É sempre bom ter o nosso querido irmão Fabiano aqui. Segunda Reis 18. Abram lá comigo. Deixa eu ver só se eu acho o versículo. Oi? Versículo 4? Olha só. Removeu tudo que Davi seu pai havia feito, removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ou seja, quando essa querida estátua começou a receber votos, orações, incensos, qual foi a atitude do rei? Destruí-la. Porque ela serviu para um propósito nos dias de Moisés, de fato. Deus ordenou que fosse feita no dia de Moisés. Mas a partir do momento em que o povo passou a se voltar a ela sem que Deus ordenasse, tornou-se pecado. Então não há desculpa. Nem se a gente usar esse exemplo. Então, nós temos a falha de Moisés no capítulo 20 de Números. Moisés, durante mais uma crise no deserto, vê o povo murmurando por água. E aí, Deus ordena a Moisés que fale a rocha e dela sairia água. Aí vai Moisés, olha a rocha olha para Moisés. O que ele faz para a rocha? Bate na rocha. Uma vez? Não, 2 vezes.
Fazendo o advogado de Moisés, dá para entender a raiva de Moisés, né? Imagine você liderando um povo que não te ouve, que já conspirou contra você, que toda vez reclama da mesma coisa, dos mesmos motivos, dos mesmos problemas, e você fala, não é assim, para resolver isso, faz aquilo. As pessoas vêm, fazem a mesma coisa, falam a mesma coisa, agem da mesma forma. Imagina isso acontecendo por 40 anos. O pastor tem sido pastor daqui por 30 e já não está aguentando mais. Até caiu os cabelos da cabeça do pastor. Imagina 40 anos no deserto, tendo que lidar com essas pessoas. A boa notícia é que conforme o tempo foi passando, foi diminuindo o número dessas pessoas, né? Mas mesmo assim, os barulhentos, ainda quando minoria, eles atrapalham. E Moisés, movido pela raiva, ele desobedece a Deus. E quando Moisés desobedece a Deus, ele fere a rocha e sai de fato a água da rocha. Deus age com misericórdia, apesar da desobediência de Moisés. Mas no versículo 12, Deus diz a Moisés e Arão, porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. E olha só, Moisés desobedece a uma ordem específica de Deus. Não, porque Deus não perdeu paciência com o povo. E nem com Moisés. Mas é que como Moisés era líder do povo, ele tinha uma responsabilidade maior. Então, se Moisés errasse, o povo já estava errando sem Moisés errar. Se Moisés errasse, aí que o povo ia ter brecha para errar mais ainda. Aí provável, isso não aconteceu. Mas eu vejo a cena. No dia seguinte, mas naquele dia na rocha você bateu 2 vezes quando Deus falou que era só para falar. Eu tenho certeza que isso aconteceu. E Moisés não podia se dar ao luxo de errar. Ele sabia disso, mas por um momento ele foi fraco. Por quê? Ele é tão humano quanto nós somos humanos. Nós provavelmente teríamos falhado antes de Moisés. Moisés ainda era um homem, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, né? A Bíblia diz que ele deixou de santificar o Senhor. Deixou de santificar, exatamente, com o exemplo dele. Exatamente. Ele deu um mau exemplo. Com aquilo, o mau exemplo dele ia ser um mau exemplo do próprio Deus. E aí, não dá. Aí Deus falou, Moisés, você não pode continuar. Moisés continuou sendo filho de Deus, continuou sendo profeta, continuou sendo o maior dos profetas, continuou sendo o guia do povo, mas entrar na terra ele não ia poder mais. Porque o pecado tem consequências, até o pecado de Moisés. Beleza. Correr um pouco porque está ficando tarde já. Números 22, nós temos a história de Balaão. E essa eu acho que é a última história que nós vamos lidar hoje. A penúltima. Essa daqui eu quero trazer só uma questão que eu acho curiosa, que é preciso a gente trazer aqui. Em Números 22, nós vemos que Balaque quer amaldiçoar Israel. O que ele faz? Ele envia mensageiros até Balaão, que era um profeta pagão, e chama Balaão, tenta comprar Balaão para amaldiçoar o povo. Números 22, versículo 2, diz que não só Balaque, versículo 3 também, diz que não só Balaque, mas os moabitas tiveram grande medo do povo de Israel, porque eles ficaram sabendo do que havia acontecido com Moabe e com os midianitas. Aí ele envia mensageiros, vai até Balaão, e Balaão ouve esse mensageiro e pede para esses mensageiros ficarem na casa dele, que ele ia consultar o Deus de Israel. Ou seja, Balaão era pagão, mas conhecia também quem era o Deus de Israel. Então Balaão vai, ora ao Senhor, consulta ao Senhor. O que o Senhor responde para ele? Versículo 12. Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Balaão chega diante daqueles homens e fala, não vou poder fazer nada porque Deus não me deixa abençoá-los. Eles vão amaldiçoá-los. Está ficando tarde. Aí eles voltam até Balaque e eles falam, Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque manda eles de volta e fala, leva mais dinheiro. E fala para ele amaldiçoar o povo sim. Fala que o que ele quiser eu vou dar para ele. Aí Balaão ouve a proposta e ele fala, fica aqui mais um pouquinho.
vou consultar a Deus mais uma vez. Qual é a resposta de Deus? Versículo 20. Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhes disser. Por que eu estou contando essa história? Deus disse isso. Lê o versículo 22. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. E aí vai acontecer a história da jumentinha. Qual que é o problema aqui? Deus falou para Balaão ir. Não falou? Por que então, 2 versículos à frente, ele fala que a ira de Deus se acendeu contra Balaão? Porque ele foi. Vamos lá. Valendo um parabéns e 2 tapinhas nas costas. Exatamente. Veja só. Deus já tinha falado para Balaão que ele não devia ir. Que ele não deveria amaldiçoar o povo. Na segunda vez, o que Balaão deveria ter feito? Olha, eu já falei, Deus não quer, eu não vou. Podem voltar para suas casas. O que Balaão fez quando viu que a proposta era melhor? Ele falou, bom, a proposta melhorou um pouco. Será que Deus mudou de ideia? Deixa eu dar uma olhada. Deus vendo que o desejo de Balaão eram as riquezas, Deus permite que Balaão vá. Mas o castiga por conta dos seus maus desejos. O vá de Deus não é uma aprovação para dizer, então vai lá, só que não amaldiçoe, mas vá. Não, é uma permissão de Deus, com limites, vindo diretamente com o juízo. É mais ou menos a história do faraó. Lembra do faraó? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também fala que faraó endureceu o seu coração. Então, Deus só disse para Balaão, você quer ir? Vá. Mas vai ter consequências. Faraó endureceu o seu coração? Você quer endurecer o seu coração? Mas beleza. Agora ele não amolece. Endureceu mais ainda. Algo semelhante acontece lá em Romanos. Eu sempre tenho que citar Romanos. Porque Romanos diz que Deus os entregou às suas paixões para que cometesse, eu não lembro a palavra agora, toda sorte de torpezas. Ou, em algumas traduções, coisas vergonhosas. O que a Bíblia está dizendo? Esse é o seu desejo? Pois seja feita a sua vontade, pecador. Mas vai ter consequências. A ira de Deus não é pela ida física de Balaão, mas pela intenção de Balaão em ir amaldiçoar o povo para receber aquilo que foi dado como promessa a ele. Então, uma jumenta, é capaz de ver o anjo, e Balaão, que é um profeta e um vidente, é incapaz de ver aquele anjo mandado pelo Senhor. O que só mostra que Balaão, que era vidente, estava espiritualmente mais cego do que uma jumenta, que é um animal. Por último, depois de todos esses acontecimentos, Balaão não amaldiçoa. Interessante que Balaão disse, eu sou profeta que vejo o Senhor face a face, né? Então ele se gaba de ter um alto conhecimento de Deus. E depois, ironicamente, a jumenta vê, o anjo ele não vê. E um anjo, né, que não é nem Deus. Imagine Deus. Então, depois de todo esse acontecimento, Balaão vai até lá, não consegue amaldiçoar, aí Balaque se frustra, porque toda vez que Balaão vai falar alguma coisa, ele abençoa, de vez amaldiçoar. Beleza. Números 26. Há um novo censo, porque já havia se passado os 40 anos, aliás, já havia se passado uma quantidade considerável de tempo. E Deus pede para que se faça um novo censo. Daí para frente, Deus começa a novamente falar das leis civis. Nós vamos ver como se fosse uma recapitulação de tudo que foi dito até agora sobre as leis. Por quê? Deus falou com o povo que morreu. Ele precisava falar de novo com o povo que entrar na terra de Canaã. Então ele começa de novo a falar sobre as leis. Ele traz justiça a filhas de Zelofeade, que são mulheres que não tinham maridos e os seus pais haviam morrido. Deus vai lá e faz justiça a elas, dá porção de terra a elas também, provando que Deus não é machista, de novo, como alguns dizem. Ele faz justiça àquelas mulheres. E nós vemos Deus nomeando Josué como sucessor de Moisés, porque Deus já havia dito que Moisés não entraria na terra. Então, Números 28 a 30, Deus reafirma a aliança
E em Deuteronômio 1, de novo, nós temos uma recapitulação até o capítulo 34 de toda a história da lei, toda a história que aconteceu até aqui, só que também com a lei de Deus que foi passada ao povo. Acontece de novo uma chamada fidelidade, e de novo há uma profecia. Só que agora essa profecia é para aquele que viria nos últimos dias, para cumprir aquilo que Deus havia dito lá em Gênesis. O livro de Deuteronômio, que é o último livro de Pentateuco, não poderia terminar sem que fizesse uma ponte para Cristo. Moisés vai dizer que o Senhor fará com que do meio do povo, do meio dos irmãos de Israel, se levantasse um profeta semelhante a Moisés. A ele todo o povo deveria ouvir. É isso que Moisés fala. É uma das últimas palavras de Moisés. Aí a gente sabe que não ouviram, né? Mas Moisés avisou. Então Moisés morre e não entra na terra prometida. E aí a gente tem uma preparação, uma transição entre Deuteronômio 31 e Josué 1, capítulo 1, onde a gente vê essa preparação. Para finalizar, finalmente, aplicações. Primeiro, a obediência ela é importante, mas ela precisa ser completa. Por quê? Moisés ele foi impedido de entrar na terra por conta de um erro. O povo errou 15, 20, 70 vezes. Moisés, por causa de um erro, ele não entrou na terra. Isso nos lembra que a quem mais é dado, mais é o quê? É o quê? Cobrado. Quanto maior o nosso conhecimento de Deus, menos desculpa nós temos e mais responsabilidade nós acumulamos sobre nós em viver aquilo que Deus fala. Talvez nós estejamos a uma desobediência de Deus perder a paciência com a gente. Pode ser. Moisés não deixou de ser filho de Deus. Mas o pecado de Moisés teve consequência. A gente não sabe se Deus está com uma tabelinha no Excel ali e chegou na final ali para ele falar, agora chegou no limite da iniquidade. A gente não sabe quando vai ser isso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais responsabilidade nós temos. Segundo, nem tudo que Deus permite, Ele aprova. Justamente o que aconteceu com Balaão. Nem toda a porta aberta na nossa vida é Deus dizendo, vai lá, filhão. Não. Tem porta que Deus abre para testar a nossa fé, para testar os desejos do nosso coração, para saber o que a gente de fato está buscando. Porque Deus não sabe? Não. Porque se você pecar, a responsabilidade foi sua de não ter resistido à tentação. Deus não vai te castigar por algo que você não fez. Mas Ele vai deixar ali, ó. Será que essa pessoa tem fé de fato? Confia de fato em Deus? Sabe que essa porta que eu abri não é certa? Deus sabe. Mas e você? Ele vai testar o seu coração. Ele testa o nosso coração. Não para descobrir as nossas intenções, mas para que fique claro, até para a gente mesmo, quais são as nossas intenções. Então, se você já presenciou alguma porta aberta, ou certamente presenciará daqui para frente, sempre se pergunte, será mesmo que essa porta é uma porta que Deus abriu para mim? Talvez você fazer essa pergunta já seja um sinal de que não é uma porta de Deus. Terceira coisa, a incredulidade tem consequências. O povo demorou 40 anos no deserto por causa da falta de fé. A fé que duvida pode, entre aspas, atrasar o plano de Deus. Porque a gente viu que até os 40 anos do deserto foram providenciais para que a medida de iniquidade dos cananeus se enchesse, para que então eles fossem julgados pelo próprio Deus. Então, do ponto de vista humano, vou falar do ponto de vista humano, a fé duvidosa pode acabar criando barreiras para que aquilo que Deus disse aconteça de fato. De novo, nesses limites que eu tracei. Precisamos então aprender a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a gente acha que é impossível. A gente não ouve diversas músicas aí cantando gigantes que se levantam na nossa vida e que a gente tem que ir lá
batalhar e derrotar esse gigante pela fé. É isso mesmo. Às vezes o gigante é contas demais para pagar, às vezes é uma família desestruturada, às vezes é a incredulidade de alguém dentro do nosso lar, às vezes é um chefe que persegue você e faz da sua vida um inferno no seu trabalho. Coisas que a gente não consegue resolver. E aí, esse é o momento que a gente precisa aprender a confiar nas promessas de Deus. Que promessas? Que Ele vai me dar uma casa? Que Ele vai matar o meu chefe com um infarto fulminante? Não, de que Ele estaria conosco até o fim dos dias, até o fim dos tempos. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, eu entendendo ou não. Quarto, Deus é paciente, mas é justo. De novo, aqueles 40 anos que o povo passou no deserto, foram 40 anos que Deus aturou a medida da maldade dos cananeus. Não brinque com o pecado achando que o silêncio de Deus é uma aprovação, ou que Deus está passando pano para você. Passar pano é uma coisa que a gente faz, Deus não passa pano para ninguém. Então a justiça de Deus, a gente costuma dizer que pode tardar, mas não falha. Mas ela não tarda, né? É que a gente fica com pressa. Mas a justiça de Deus pode, aos nossos olhos, estar demorando. Só que ela virá. E a gente precisa se arrepender enquanto é tempo. Quinto, Cristo é o verdadeiro Moisés e a verdadeira rocha. Nós precisamos aprender a depender de Cristo como o único que pode nos conduzir até a verdadeira terra prometida, o novo céu e a nova terra. Não faça de líderes, de tradições, de igrejas, nada nessa vida, aquilo que você bota a sua confiança para chegar até o céu. Isso deve estar única e exclusivamente sobre Cristo. A sua esperança deve estar única e exclusivamente sobre Cristo. Sexto, viver no deserto não é o fim da história, porque o deserto é onde Deus forma o seu povo. E sétimo, não desperdice a graça de hoje. Examine o seu coração. Você pode estar perto da igreja, mas longe da verdadeira fé. Não basta sair do Egito, mas é preciso ter o seu coração feito novamente. Assim como é dito lá na profecia de Ezequiel, que o coração de pedra se transforma em coração de carne. Você precisa nascer de novo. Não basta deixar as suas velhas práticas. Isso tem que ser consequência e não meio pelo qual você vai entrar na terra prometida. Porque ser disciplinado é difícil, mas é possível. É só ir para o exército, você vai ver. Você consegue ser disciplinado. Tem um monte de gente perdida que é disciplinada. Mas nascer de novo, aí é algo que só o Espírito Santo pode fazer em nós. E é isso que nós precisamos se nós desejamos entrar na terra prometida. Amém? Alguma dúvida? Pergunta? Acréscimo? Algum apócrifo? Não? Apócrifo não é a Bíblia, é a minha palavra. Eu digo. Caio, Diga. então vamos deixar esse versículo para o povo. Êxodo 33, 15. Eu vou coisar ali. Eu acho lindo esse versículo. Vamos lá, vamos me trollar. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Né? Se a presença do Senhor não estiver com a gente, que não entraremos nessa porta. Né? Moisés preferia morrer a sair do lugar. Preferia morrer no deserto a ter que andar sem Deus. Que sejamos todos assim. De fato. De fato. Amém.